Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre em si o conto Beira Rio, tá certo? Do Carlos Drummond de Andrade. O que acontece é o seguinte, tá bom? Esse conto em si, ele tá incluso nessa coletâneazinha aqui de conto, o Contos de Aprendiz do Carlos Drummond de Andrade. Já tem algumas resenhas de alguns contos aqui no canal, tá certo? A última resenha, tá certo? Do último conto que fizemos em si, que está incluso nessa coletânea de contos em si, foi o Câmara e Cadeia, se eu não me engano. Vou deixar o link dessa resenha lá embaixo na descrição do vídeo. E se eu puder também, eu vou deixar as outras resenhas aqui do canal, em que eu resenhei dentro desse livro aqui, tá certo? Do Contos de Aprendiz em si. Eu sei que tem muitas resenhas em si desse conto aqui no canal, aliás, desses contos aqui no canal. Então vamos em si começar a falar sobre esse conto. Gente, o que acontece é o seguinte, tá certo? Como o próprio nome desse conto já diz, Beira Rio em si, a gente vai acompanhar uma separação em si de terras pelo rio em si, tá certo? Só que aqui nessa história, pelo menos, tá certo? É uma história em si que vai fazer algumas críticas sociais, eu diria, né? Críticas sociais aí também da época em que esse conto se passa. Porque aqui a gente vai conhecer esse capitão, tá certo? Que chama-se Borges em si. E Borges, gente, veja só, um dono de terras, tá certo? Ele tem ali várias pessoas trabalhando em si pra ele. O que ele faz basicamente com essas pessoas, tá certo? Basicamente, tá certo? É explorar ela, tá certo? É fazer com que essas pessoas em si se tornem escravas dele mesmo. Já que, veja só vocês, né? Ele proíbe em si bebidas alcoólicas, tá certo? Ele não quer que aqueles povos ali que moram em si, para ele, né, que trabalham para ele em si, tá certo? Bebam, tá certo? Até que chega um dia, veja só vocês aqui na história em si, que chega em si esse cara que acaba em si abrindo ali um certo bar, meio que um escondido, vamos colocar assim, né? E esses escravos em si, tá certo? Eu vou dizer escravos porque é basicamente essa situação em que o dono de terra coloca essas pessoas mesmo, né? Acabam bebendo lá mesmo, até que o seu patrão saiba mesmo. E só falando em si sobre a situação realmente econômica dessas pessoas realmente que moram ali mesmo, né? E que não só moram, como também trabalham para esse cara, é muito grande. Porque não só a questão da alimentação, porque eles precisam em si comprar em si comida dentro de um mercado, tá certo? Que o próprio chefe do chefe é dono daquilo ali. Ou seja, além em si de eles terem que trabalhar escravizados, vamos colocar assim, né, para receber o dinheiro que eles recebem praticamente é para o mercado do chefe deles. Então é uma coisa completamente doida aqui na história. Mas como eu tenho falado para vocês, nesse conto ele aborda algumas críticas sociais também da época, e também eu acredito até no tempo de hoje, né? Essa questão do trabalho escravo, né? Da questão do trabalho sem remuneração, da questão também do trabalho de você trabalhar o dia todo e não ter hora exata para ir para casa, né? Porque aqui a gente vai ter esses personagens em si, gente, que trabalham, não sabem realmente a hora de ir para casa, né? Porque realmente eles estão ali para ser escravos mesmo, né? Já que veja só vocês, quando ele compra em si coisas lá no mercado realmente, né? Em que o chefe deles realmente é dono daquele local mesmo, né? Então eles acabam se metendo em dívidas, e aí é um rio de dívidas sem estrutura mesmo, né? Acaba sendo infinito ali para eles, né? Porque quanto mais dívidas, eles precisam mais trabalhar ali dentro. Então é uma situação assim completamente fora de ordem, vamos colocar assim. Nesse conto também, tá certo? A gente vai ter aqui um abordamento de uma forma ou de outra, né? Um retratamento, vamos colocar assim, né? Em que Carlos Drummond em si, ele faz com que ele retrata realmente a vida desses trabalhadores que moram lá. Então, ao mesmo tempo que ele retrata essa vida dos trabalhadores mesmo, né? Ele faz ali uma crítica social por cima. Então, um ponto emocional aqui em que o autor destacou foi a questão da bebida, porque a bebida acaba servindo em si de uma forma em si para essas pessoas, em si, para esses trabalhadores em si esquecer ali a sua realidade, vamos colocar assim. Então acaba gerando todo esse meio social ali deles completamente, vamos colocar assim, apertado. Então eles tentam escapar daquilo realmente, né, bebendo. Então é realmente um conto bem duro, né, em alguns aspectos realmente, né, narrado em si, acredito que é em terceira pessoa, acredito eu. E é um conto, gente, que é muito bem escrito, porque a forma como o autor inicia a história, ele termina a história realmente, né, ele faz uma certa conexão, mas ele também deixa muita coisa, né, a se pensar. Então quando a gente termina esse conto em si, a gente acaba debatendo alguma coisa mais, acaba realmente, né, pensando em outras coisas e ao mesmo tempo refletindo sobre algumas críticas que eu
o que o conto faz acaba sendo um expandimento realmente de ideia aqui para esse conto também nos dias de hoje, né? Apesar da época em que esse conto se passa também, né? Ser muito bem abordado isso. E essa a resenha de hoje foi isso em si, tá bom? Tentei conversar sobre esse conto em si. E como é um conto bem curto, tá certo? Eu acredito que, como eu li no tablet em si, acredito que tem uns 4 ou 5% em si, né? Daqui. Então, não teve muita coisa que falar em si. Mas a crítica que o conto faz é bem interessante e vale sim a pena ser discutida, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do canal, ok? Também não esqueça de deixar o joinha também, que vale super a pena. Assistir se você gostou do vídeo ou não. Comentar aí embaixo também se você já leu esse conto, se você já leu os outros contos indicados aqui no canal desse livro em si. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!